E aí, torcedor tricolor? Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Olha, vou te falar, não dá mais para ignorar o que está acontecendo com o Igor Vinícius. O lateral direito, que já foi esperança, que já teve lampejos de titular absoluto no tricolor, agora parece estar com o pé fora do Morumbi. E não é papo furado de rede social, não. É coisa quente. Clubes da Ásia estão de olho nele, e pelo que tudo indica, o São Paulo já começa a enxergar essa possibilidade como um caminho real, talvez até inevitável. E é aquela coisa, né? Quando a gente começa a ouvir esse tipo de notícia, geralmente é porque a diretoria já está mexendo os pauzinhos nos bastidores. O que dá para perceber é que, internamente, o Igor perdeu espaço. E não é por lesão, não é por questão física, é por desempenho mesmo. Não entregou o que se esperava. A paciência acabou. A régua subiu. Se a gente for olhar friamente, o Igor Vinícius teve chances. Sim, teve sequência, teve respaldo da comissão técnica, teve apoio da torcida em vários momentos, mas não deslanchou. Oscilou demais. Faz um bom jogo aqui, some por 3 ali. Num clube como o São Paulo, que está tentando voltar a ser protagonista, isso não cola mais. E agora vem essa história de clubes da Ásia interessados. Vamos ser sinceros, é o típico mercado que vem buscar jogador em baixa, no Brasil oferecendo grana. Nada contra. Às vezes é o respiro que o cara precisa na carreira. Mas pra gente, que acompanha o dia a dia do clube, é um sinal claro. O ciclo dele aqui está fechando. E não é só isso. A possível saída do Igor abre espaço para uma movimentação muito interessante no elenco. O São Paulo tem 2 joias na base prontinhas para serem lapidadas. Ângelo, de apenas 16 anos, e Mike, que já vinha sendo observado há um tempo. A ideia da diretoria é clara: apostar na base, dar cancha para os meninos. E, sinceramente, isso enche o torcedor de esperança. Porque é assim que o São Paulo sempre se reconstruiu, confiando nos moleques. Foi assim com Kaká, com Hernanes, com Militão. A história mostra que quando o tricolor olha para a Cotia com carinho e coragem, coisa boa acontece. E com a grana que pode entrar na venda do Igor, dá para fazer caixa e ainda abrir espaço no elenco. Só que, claro, a gente precisa olhar com atenção para essa transição. Jogar no profissional não é igual a jogar na base. A pressão é diferente, o ritmo é outro. Não dá para jogar os garotos no fogo e esperar que virem Cafu da noite pro dia. Tem que ter planejamento, rodagem, preparação e, principalmente, respaldo da torcida. Agora, voltando ao Igor, é triste ver que um jogador com tanto potencial tenha estagnado. Ele tem velocidade, tem força física, sabe chegar no fundo, mas parece que faltou consistência, faltou foco, talvez, ou até mesmo confiança. A sequência de lesões também atrapalhou, vamos ser justos. Mas não dá para usar isso como desculpa eterna. Teve um momento ali em 2022 que ele parecia ter embalado. Tava bem, tava constante. Só que aí vieram os erros decisivos, os apagões defensivos. E aí, meu amigo, é difícil recuperar moral. A torcida cobra, a diretoria pressiona, e o cara começa a se perder dentro de campo. É um ciclo cruel, mas real. E agora, aos 27 anos, ele está diante de uma encruzilhada. Fica no São Paulo para tentar reverter a situação? Ou aceita a proposta de fora, muda de ares, tenta uma nova fase da carreira no mercado menos exigente? A decisão não é fácil, mas parece que ele já está inclinado para a segunda opção. Os bastidores do clube falam em negociação avançada. Não tem nada assinado ainda, claro, mas as conversas estão rolando. E não é só um time não, viu? Tem mais de um clube asiático monitorando a situação. Japão e Emirados são os mais interessados. E esses caras têm bala na agulha. Pro São Paulo, a venda não seria só uma questão financeira. É também uma escolha técnica, uma limpeza de elenco, uma chance de oxigenar a posição. E, convenhamos, é isso que a gente precisa. Um time mais leve, mais comprometido, mais competitivo. Chega de jogador que entra em campo sem convicção. A torcida, claro, vai dividir opiniões.
Tem quem goste do Igor, tem quem veja potencial, mas a maioria já cansou. Já entendeu que ele não é o cara para ser o dono da lateral direita. E num elenco que tem Rafinha, que embora veterano ainda entrega muito, não dá para manter jogador que só cumpre tabela. Aliás, falando em Rafinha, a aposentadoria dele se aproxima, né? Então o planejamento para a lateral precisa ser certeiro. Não dá para errar de novo. E se for para começar esse ciclo já testando os meninos da base, melhor ainda. Porque Cutia sempre deu resposta quando foi chamada. É claro que a gente torce pro Igor se dar bem. Que vá para a Ásia, que jogue bola, que reencontre o bom futebol. Mas aqui no São Paulo, o espaço acabou. É duro dizer, mas é a realidade. O futebol profissional é impiedoso com quem não entrega. E ele teve tempo. O momento agora é de mudança, de reestruturação, de fazer o que tem que ser feito, mesmo que doa, mesmo que gere crítica. Porque o torcedor cansou de promessa que não vinga. Quer ver atitude, sangue nos olhos, entrega. E, infelizmente, o Igor não mostrou isso com constância. Se ele for mesmo negociado, que seja com dignidade, com respeito à história que ele construiu aqui, mas que abra caminho para uma nova fase no setor, e que a diretoria saiba agir com inteligência nesse processo. A janela do meio do ano está chegando, e ela vai ser decisiva para o São Paulo, não só na lateral, mas em todo o elenco, porque a temporada é longa, o calendário é insano, e o elenco precisa estar pronto. Então, torcida tricolor, vamos acompanhar esse caso de perto, porque ele é mais que uma simples saída. Ele representa uma virada de página, um novo ciclo que está começando, e que, se for bem conduzido, pode nos levar de volta ao protagonismo. Que venham as mudanças, mas que venham para melhor, porque o São Paulo não pode mais viver de quase. O tempo da paciência acabou. Agora é cobrança, entrega e resultado, para quem fica e para quem vai embora também. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Nação Tricolor, segura essa bomba. O GE soltou a notícia que ninguém esperava tão cedo. Ryan Francisco, a jovem joia do São Paulo FC, está de malas prontas para o Paris Saint-Germain. Sim, você não leu errado. O menino que vem arrebentando nas categorias de base pode estar a caminho da França, num acordo que promete abalar os alicerces do nosso tricolor. Mas calma, torcedor, a história vai muito além do título. Tem bastidores, valores astronômicos e muita emoção envolvida. Desde que Ryan começou a se destacar com a camisa tricolor, marcando gols em praticamente todos os torneios de base que disputou, era questão de tempo até que os tubarões europeus começassem a rondar. E o Paris Saint-Germain, com seu projeto de reforçar a equipe com talentos jovens e promissores, foi direto ao ponto. O que parecia só um interesse distante agora foi confirmado. A negociação, e o GE cravou, a venda está sacramentada. Ryan Francisco, para quem ainda não acompanha de perto, é considerado por muitos como o maior talento surgido em Cotia nos últimos anos. Um atacante veloz, inteligente, habilidoso e com faro de gol. Não à toa, já chamava a atenção de olheiros do futebol europeu mesmo antes dos 16 anos. E agora, com atuações impressionantes pela seleção brasileira sub-17, o menino virou joia rara no radar dos gigantes. O São Paulo, como sempre, tenta equilibrar as contas. A situação financeira do clube não é das melhores diante de uma proposta milionária do PSG. Ficou difícil segurar. Fontes internas revelaram que a diretoria tentou renovar e aumentar a multa, mas o avanço das tratativas foi tão rápido que a operação virou questão de tempo. E segundo o GE, o acordo já está fechado nos bastidores. Só falta o anúncio oficial. O torcedor tricolor, claro, está dividido. De um lado, há o orgulho de ver um garoto da base despertando o interesse de um dos maiores clubes do mundo. Do outro, o sentimento de frustração por mais uma joia sair antes mesmo de brilhar no profissional. Muitos esperavam que Ryan seguisse os passos de Lucas Moura e Rodrigo Nestor, por exemplo, sendo protagonista no Morumbi antes de qualquer venda. Mas o futebol moderno é cruel com o coração do torcedor. As janelas internacionais se tornaram caçadores de promessas e os clubes brasileiros acabam tendo pouco poder de barganha.
E quando o interesse parte de um clube como o PSG, com cifras que beiram o impensável, é quase impossível resistir. Segundo apurações, os valores podem ultrapassar os 50 milhões de reais, com metas que podem elevar ainda mais o montante. É grana que ajuda a aliviar as contas do clube, sim. Mas também é uma lacuna no futuro do time principal. Ryan era visto como peça-chave para os próximos anos. Um jogador que poderia, junto com outros talentos como Luiz Gustavo, Patrick e Thales, formar a nova geração vencedora do São Paulo. Sua saída precoce joga um balde de água fria nesse planejamento. Fontes ligadas ao staff do jogador afirmam que a decisão de ir para a Europa foi tomada com o coração apertado. Ryan teria o sonho de brilhar no Morumbi, mas entende que a oportunidade de vestir a camisa do PSG não aparece duas vezes. A proposta inclui plano de desenvolvimento, entrada gradual no time principal e até a possibilidade de atuar com ídolos como Mbappé e Marquinhos. A torcida, claro, já está em ebulição. Nas redes sociais, o nome de Ryan Francisco é um dos assuntos mais comentados desde a publicação da matéria no GE. Muitos cobram maior esforço da diretoria para segurar os jovens, enquanto outros reconhecem que, diante do cenário atual, o clube fez o que pôde. E ainda tem o debate sobre o aproveitamento da base. O São Paulo revela, mas nem sempre utiliza. É um tema que persegue o clube há anos. Ryan, assim como outras promessas, parece estar seguindo o mesmo roteiro de Antony, Casemiro e David Neres, joias que encantam na base, brilham brevemente no profissional e logo partem rumo à Europa. Mas será que esse ciclo um dia vai mudar? Será que teremos uma nova geração que fique mais tempo, que vença títulos importantes e depois sim seja vendida com pompa? O torcedor sonha, mas a realidade financeira fala mais alto. E nesse caso, o PSG não quis saber de esperar. Foi direto na fonte e levou. Ainda segundo o GE, Ryan deve viajar para Paris nas próximas semanas para exames médicos e assinatura de contrato. A expectativa é de que ele inicie no time B ou seja emprestado a um clube francês parceiro, para adaptação ao futebol europeu. Nada está confirmado sobre a data da apresentação, mas os trâmites burocráticos já estão em andamento. A família do garoto, segundo pessoas próximas, está em êxtase, mas também sente o peso da responsabilidade. Ryan vai encarar uma mudança radical de vida, cultura e futebol. Do calor de Cotia para o frio europeu, do carinho da torcida tricolor para a pressão de um gigante mundial. É um salto imenso, mas a confiança no talento do menino é total. Enquanto isso, no Morumbi, a diretoria tenta acalmar os ânimos. Já se fala em investir parte da venda em reforços e na modernização do centro de formação. Mas a torcida não esquece. Queria ver Ryan levantar taças com a camisa tricolor antes de partir. Fica um gosto agridoce no ar. A saída de Ryan Francisco escancara uma realidade dura. O São Paulo precisa vender para sobreviver. E isso torna cada promessa uma moeda valiosa, uma esperança que, por vezes, escapa pelas mãos. Que pelo menos essa negociação renda frutos, seja em dinheiro, seja em visibilidade para a Cotia. E cá entre nós, se for para sair, que seja assim, com reconhecimento, valorização e destino grandioso. Ryan vai com o selo de qualidade da base tricolor, e isso nos enche de orgulho. Torcemos por ele, torcemos para que brilhe, e que um dia, quem sabe, volte ao Morumbi para encantar a torcida com a maturidade de um craque internacional. No fundo, a gente sabe, o São Paulo é uma fábrica de talentos, mas queremos mais do que isso. Queremos títulos, identidade e ídolos que fiquem. Ryan poderia ser um deles. Ainda pode ser, de outra forma. Agora é torcer, observar e cobrar. Porque cada passo que o São Paulo dá hoje molda o que seremos amanhã. E nessa manhã, esperamos que o nome de Ryan Francisco ecoe como orgulho, não como lamento. Seguimos acreditando. Porque quem é São Paulo nunca desacredita. E você, torcedor, o que achou dessa saída? Vamos debater nos comentários, ficar de olho nos próximos capítulos dessa novela tricolor. Ryan Francisco voa alto, menino. O Morumbi sempre será a sua casa. Mas não se esqueça de onde veio e da torcida que vai te acompanhar, mesmo de longe. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo
Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.